Olá pessoal! Nesta videoaula nós vamos falar de indeterminações e limites infinitos. Este vídeo ele é a parte A e nós teremos um outro vídeo que será a parte B relacionada a este mesmo assunto. Então, inicialmente eu vou apresentar as expressões de indeterminações que a gente pode ter. Então aqui a gente tem algumas possibilidades que a gente pode se deparar quando a gente está calculando limites. A gente pode se deparar com algo do tipo 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, 0 vezes infinito, 0 elevado a 0, infinito elevado a 0, 1 elevado a infinito. Bom, mas o que essas indeterminações querem dizer? O que elas significam? Então, para ilustrar inicialmente a indeterminação do tipo 0 sobre 0, eu vou considerar o seguinte exemplo. Eu vou considerar a função f de x, dada por 2x ao cubo, e g de x dada por x ao quadrado. Se nós quisermos calcular o limite de f de x sobre g de x quando x tende a 0, quando a gente usar as propriedades de limites, a gente vai ter que isso vai ser o limite da f de x, ou seja, 2x ao cubo, isso quando x tende a 0, dividido pelo limite da g de x, ou seja, g de x é x ao quadrado, então limite de x ao quadrado quando x tende a 0. Bom, 2x ao cubo quando x tende a 0, esse limite é 0. Limite de x ao quadrado quando x tende a 0 também é 0. Então, nós temos, se a gente for olhar matematicamente, nós teríamos uma divisão por 0, o que não está definido. Porém, quando a gente está falando de limites, quando a gente se depara com algo desse tipo, 0 sobre 0, nós vamos olhar para este 0 sobre 0 como algo simbólico, que vai me indicar que eu tenho uma indeterminação. Então, da mesma forma, esses limites, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, também, quando a gente se depara com esse tipo de situação, quando estamos lidando com limites, eles vão expressar uma indeterminação, algo simbólico. E aí nós vamos ver ferramentas, ou seja, como lidar com essas indeterminações para a gente efetivamente conseguir calcular o limite. No caso aqui deste exemplo, que a gente tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, antes da gente fazer a passagem, usando as propriedades de limites, a gente vai fazer o quê? Então, substituindo quem é a f e quem é a g, a gente chega em limite de 2x ao cubo sobre x ao quadrado quando x tende a 0. Simplificando o x ao cubo com o x ao quadrado, nós vamos ficar com o limite de 2x quando x tende a 0. Agora, aplicando as propriedades de limites, o 2 vem para fora do limite, nós vamos ter que o limite de x quando x tende a 0 é 0 vezes 2, isso vai me ser 0. Então, a gente conseguiu eliminar a indeterminação inicial e calcular o limite. Importante frisar de que quando a gente tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, esse limite, de fato, ele pode ser qualquer valor, ele pode ser 0, pode ser um valor fixo, pode até não existir. Neste exemplo 1, o limite de f sobre g, que inicialmente era uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, é 0. Porém, isso pode, em outro exemplo, pode não acontecer. Então, agora se eu considerar a f de x igual a 2x ao cubo e a g 4x ao cubo. E eu quero calcular o limite de f sobre g quando x tende a 0. Bom, da mesma forma, se a gente for calcular usando as propriedades de limites, a gente vai ter uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Para eliminar essa indeterminação, a gente vai reescrever. Então, quem é a f é 2x ao cubo, quem é a g, 4x ao cubo. Simplifico, certo? X ao cubo eu consigo simplificar aqui com o x ao cubo, vai sobrar 2 dividido por 4. Que, simplificando, vai me dar 1/2. E aí, o limite de 1/2 quando x tende a 0 é 1/2. Então, nós tínhamos novamente uma indeterminação do tipo 0 sobre 0,
Porém, simplificando, a gente conseguiu calcular o limite, eliminamos a indeterminação e obtivemos que esse limite é 1/2. Bom, vamos agora abordar um outro tipo de indeterminação, as indeterminações que envolvem o infinito. Só que antes da gente abordar essas indeterminações, nós precisamos ver o que significa uma indeterminação, ou seja, o que significa o limite infinito. Então, é isso que nós vamos abordar. As demais indeterminações nós vamos abordar ao longo da disciplina. Importante frisar de que quando a gente fala de limites, a gente pode se deparar com situações novas. Vocês devem estar habituados com a seguinte expressão: qualquer número elevado a zero dá 1. Ou 1 elevado a qualquer número sempre é 1. Bom, porém, quando a gente está falando de limites, isso pode não ser verdade. Então, vamos continuar assistindo as videoaulas e aí vocês vão verificar que isto pode não ser verdade. Então, vamos falar de limites infinitos, inicialmente com uma noção intuitiva. Então, eu separei aqui um exemplo do gráfico da função 1 sobre x ao quadrado. Bom, neste caso aqui, nós queremos avaliar o que acontece com a função próximo do ponto zero, ou seja, se eu quisesse calcular o limite da função 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero, o que nós temos? O limite, ele é um comportamento da função. E o que acontece com a função pertinho do zero? Se eu olho para valores de x maiores do que zero, mas pertinho de zero, o que acontece com os valores da função? Quanto mais perto de zero eu considerar o x, maior é o valor que a função vai assumir. O mesmo ocorre se eu considerar x menor do que zero, mas pertinho do zero. Quanto mais perto do zero, maior vai ser o valor que a função vai assumir. Isso porque, o denominador desta função, ele vai se aproximar de zero e 1 sobre um número cada vez mais perto de zero vai se tornar um número muito grande. Então, este comportamento aqui, a gente vai dizer que a função está indo para o infinito. Então, neste caso, o limite infinito ele vai representar um comportamento da função. Não vai ser um número, como em outras situações que a gente já viu, mas é um comportamento. Então, intuitivamente, nós podemos dizer que o limite da função f de x é infinito quando x tende a x0, e escrevemos desta forma, Então, o limite de f de x quando x tende a x0 é infinito. Se nós podemos tornar os valores da minha função f arbitrariamente grandes. Basta para isso a gente tomar o x suficientemente próximo do ponto x0. Da mesma forma, a gente pode ter o limite de uma função, quando x tende a um ponto específico, como sendo menos infinito. Então, para ilustrar isso, eu considerei a função menos 1 sobre x ao quadrado. Então, o comportamento é bem parecido com o gráfico da função anterior, só que agora, pertinho do zero, o que acontece com os valores da função? Então, quanto mais perto de zero considerar os valores de x, menor vão ser os valores que a função vai assumir neste ponto. Ou seja, a função ela assume valores tão pequenos quanto eu queira. Ou, de outra forma, ela assume valores grandes, mas negativos, Quanto mais pertinho do zero, maior em magnitude é esse valor que a função vai assumir, mas negativo. Então, intuitivamente, nós podemos dizer que o limite de f de x é menos infinito quando x tende a x0, e escrevemos desta forma, Se podemos tornar os valores de f de x arbitrariamente grandes e negativos, basta para isso tomar os valores de x suficientemente próximos de x0. Agora, vamos definir efetivamente
o que representa um limite infinito usando a definição de equivalente, né, a definição de epsilon e delta. Veja f, uma função definida numa vizinhança de x0, possivelmente não precisa estar definida no ponto x0, então nós vamos dizer que o limite de f de x, quando x tende a x0, é infinito, e usamos esta notação para representar isto, se, dado um k, existir um delta, tal que f de x vai ser maior que k para todo x, tal que módulo de x menos x0 maior que 0 e menor que delta. O que isto representa? Então, vamos olhar um gráfico. Então, eu tenho meu ponto x0, certo? Então, o limite desta função f, quando x tende a x0, é infinito. A definição está me dizendo o quê? Eu escolho um k, certo? Então, escolhido este k, eu consigo achar um delta tal que todos os x que eu escolher neste intervalo de x0 menos delta até x0 mais delta, quando eu for avaliar a função neste x, o valor da função vai ser maior do que k. Analogamente, a gente tem a definição para o limite da função ser menos infinito. Vamos corrigir aqui que faltou um menos, certo? Então, é menos infinito. Então, o limite de f de x quando x tende a x0 é menos infinito. E usamos esta notação. Se, dado um k menor que 0, existir um delta, tal que, para todo x, tal que módulo de x menos x0 maior do que 0 menor que delta, eu consigo f de x menor do que k. Bom, aqui nós mostramos nos gráficos que eu apresentei até agora, quando eu olho a esquerda do ponto e a direita do ponto, a função assumia o mesmo valor, ou seja, ou mais infinito ou menos infinito. Porém, a gente não necessariamente precisa ter esta situação. A gente pode ter que o limite de f de x, quando x tende a x0 pela direita, é mais infinito, e o limite de f de x, quando x tende a x0 pela esquerda, é menos infinito. Então, a gente pode ter no mesmo ponto, olhando pela esquerda e pela direita, valores diferentes. Ou ter que o limite à direita do ponto x0 é menos infinito e o limite à esquerda do ponto x0 é infinito. Para ilustrar esse tipo de comportamento, eu trouxe aqui um gráfico, o gráfico da função cosseno de x sobre x. Notem que, quando eu estou avaliando aqui em x0 igual a 0. Então, notem que à esquerda do ponto 0, qual é o limite desta função? Então, quando x, quanto mais pertinho de 0, mas menor do que 0, menor é o valor que a função vai assumir. Então, neste caso, a gente pode dizer que o limite de f de x, quando x tende a 0 pela esquerda, esse limite é menos infinito. Já se eu olho à direita do 0, o que acontece com a função? Então, quanto mais pertinho de 0, maior é o valor que a função vai assumir neste ponto. Então, a gente pode dizer que o limite de f de x, quando x tende a 0 pela direita, esse limite é infinito. Então, os limites laterais no ponto 0 desta função são diferentes, mas são limites infinitos. Bom, na hora da gente calcular limites infinitos, a gente vai usar algumas propriedades, ou alguns resultados. Um dos resultados que a gente vai usar é este teorema. O que esse teorema está me dizendo? Ele está dizendo que se eu tenho um número n inteiro positivo qualquer, então, limite de 1 sobre x na n, quando x tende a 0 pela direita, esse limite é infinito. Aqui para qualquer n, certo?
No caso de nós olharmos para o limite de 1 sobre x na n, quando x tende a zero pela esquerda, esse limite ele vai depender do n. Se esse n for par, esse limite aqui vai ser infinito. Já se esse n for ímpar, então este limite aqui vai ser menos infinito. Eu não vou demonstrar esse resultado, mas sim eu vou apresentar o gráfico de duas possibilidades, certo? 1 sobre x ao cubo, ou seja, é um caso onde este n é ímpar. Então, notem que, como n é ímpar, quando eu estou me aproximando de zero pela esquerda, então o limite desta função no ponto zero, à esquerda do ponto zero, é menos infinito, que condiz aqui com o resultado. Já se eu olho o limite desta função à direita do ponto zero, isso vai dar infinito. Por outro lado, eu considerei aqui neste segundo gráfico 1 sobre x na quarta. O n, neste caso, é 4, ou seja, é par. Então, notem que tanto à esquerda do zero quanto à direita do zero, a função está se aproximando, está indo para infinito. Então, o limite desta função, quando x tende a zero, é mais infinito. Tanto o limite à esquerda quanto o limite à direita. Bom, algumas outras propriedades que a gente vai utilizar são as seguintes. Então, eu vou considerar que eu tenho L um número real. Então, se eu tenho duas funções f e g, tais que o limite dessas funções, quando x tende a x0, é infinito, então, ao eu somar essas duas funções ou multiplicar as duas funções e calcular o limite desta nova função no ponto x0, ambos os limites vão ser iguais a infinito. A segunda propriedade, ela me diz que se o limite da f de x, quando x tende a x0, é L um número, então, e limite de g, quando x tende a x0, é infinito. Se eu for olhar para o limite de f vezes g, quando x tende a x0, então, vocês vão se deparar com, se a gente fosse aplicar as propriedades de limites, limite de f de x vezes o limite da g de x. Limite da f de x é L, limite da g é infinito. Então, vocês terão L vezes infinito. Este resultado vai depender do L. Se o L for positivo, nós vamos ter um número positivo vezes um limite vezes infinito. Isso vai me dar infinito. Porém, se esse L for negativo, vocês vão multiplicar um número negativo por infinito. Isso vai me dar menos infinito. Terceira propriedade. Se o limite da f de x, quando x tende a x0, é menos infinito, o limite da g, quando x tende a x0, é infinito, quando eu for multiplicar essas duas funções e calcular o limite deste produto quando x tende a x0, vocês vão se deparar com menos infinito vezes infinito, que vai me dar como resultado menos infinito. Quarta propriedade. O limite de f de x, quando x tende a x0, por hipótese, é L, e o limite da g, quando x tende a x0, é infinito. E vocês, agora, vamos supor que a gente quer calcular o limite da soma dessas duas funções no ponto x0. Então, vocês vão, aplicando as propriedades de limite, vocês vão ter L mais infinito. Bom, o L é um valor fixo. Ele vai somar a infinito, vai continuar sendo um número muito grande, certo? Então, esse limite é infinito. Quinta propriedade. Se eu tenho que o limite da f de x quando x tende a x0 é L, limite da g de x quando x tende a x0 é menos infinito, somando essas duas funções, quando x tende a x0, e eu quero avaliar esse limite, vocês vão se deparar com L menos infinito. L é um número fixo, vocês vão ter como resultado, menos infinito, que é um número muito pequeno,
isso vai continuar sendo um número muito pequeno, por menor que seja esse número L. Ou, notem, esse L, ele pode ser positivo ou negativo. Este resultado, ele não depende do sinal de L, porque L é um número fixo e menos infinito é um número tão pequeno quanto você queira. O mesmo vale para a propriedade 4, certo? Não importa o sinal desse L para eu obter este resultado, porque o comportamento da G é infinito, ou seja, eu consigo tornar os valores da G tão grandes quanto eu queira, e o L é um número fixo, então não vai interferir, né, no resultado final. A sexta propriedade, se eu tenho que o limite da f de x quando x tende a x0 é menos infinito, e o limite da g quando x tende a x0 é menos infinito. Se eu somar essas duas funções ou multiplicar essas duas funções e quiser calcular esse limite, o que nós vamos obter? Na soma, aplicando as propriedades, nós vamos ter menos infinito, que vai me dar como resultado menos infinito. Já se eu multiplicar essas duas funções e quiser calcular o limite quando x tende a x0, nós vamos ter menos infinito vezes menos infinito. Menos com menos dá mais, então o resultado deste limite vai ser infinito. E a sétima propriedade, se eu tenho então que limite de f quando x tende a x0 é L, limite da g quando x tende a x0 é menos infinito, se eu for calcular o limite do produto quando x tende a x0, esse limite ele vai depender do sinal da L, do L, né? Do número real L. Então, se L for positivo, eu vou ter um número positivo vezes menos infinito, isso vai me dar menos infinito. Porém, se o L for negativo, eu vou ter um número negativo vezes um menos infinito, menos com menos, mais. Então, este limite do produto vai ser infinito. Bom, então a gente viu as propriedades de limites, vimos resultados que vamos usar na parte B desta videoaula para calcular os limites de alguns exemplos. Até lá!